Eu quero falar hoje sobre o maior de todos os investimentos. O maior de todos os investimentos. Qual é o maior de todos os investimentos? Olha, no Brasil, teve um tempo que era comprar ações da Petrobras, não é? E eu conheço um cidadão, até parente de um parente meu, que ele foi funcionário da Petrobras durante muitos anos, e tudo que ele ganhava, ele reinvestia. E ele tem milhares e milhares de ações da empresa, que chegou a valer R$50 uma, hoje está valendo 4 e pouco. Mas ainda nós temos aquela outra empresa daquele camarada, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque está sendo gravado, mas todos vão lembrar que, de repente, ele se tornou um dos mais ricos homens do mundo e o maior do Brasil, sem nunca ter produzido nada. Ele só tinha papéis. E então todo mundo ia comprar as ações daquelas empresas que a gente nem sabe o nome. Nunca eu vi nada no mercado sendo vendido, fabricado por aquela empresa, e, de repente, hoje não vale nada aqueles papéis. É um comentário que eu estou fazendo antes da pregação, porque, de fato, onde é que está seguro o capital de alguém? Em lugar nenhum. Teve um tempo que dizia, olha, a poupança é segura, não é? Veio a Zélia Cardoso de Mello e guardou por 18 meses o dinheiro de todo mundo, ainda bem que devolveu. O único país do mundo que teve aquele confisco de dinheiro e foi devolvido foi o Brasil. Se alguém não soubesse disso, fica sabendo. Na Argentina, eles confiscaram por 25 anos, já faz 35. Não voltou nada e não vai voltar. Qual é o melhor de todos os investimentos? Hoje nós vamos ver pela palavra de Deus. A Bíblia, abra, inclusive você vai estranhar essa leitura. São Mateus capítulo 28, versículo 11. São Mateus 28, 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Eu estou lendo aqui numa versão, mas tem lá, eu vou até ler ali, para lermos iguais, não é? Vamos lá, próximo versículo. E congregando eles com os anciãos, e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados, e ordenaram-lhe que dissessem, vieram de noite os seus discípulos, e estando nós dormindo, furtaram-no, ou roubaram-no. Amém? O que é isso aí? É claro que se não observar os textos anteriores, pouca gente vai entender o que nós acabamos de ler. Isso aqui está se tratando da ressurreição de Jesus. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado, mas ele havia dito várias vezes, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja morto, mas ele ressuscitará, ele vai ressuscitar. Só que, meus irmãos, quando a pessoa está em estado de choque,
Você pode ter certeza que se um dia acontecer com você, não estranhe. O estado de choque faz a pessoa esquecer de muita coisa. Então, quando os discípulos viram Jesus morrer, eles nunca poderiam entender ou aceitar que ele morresse. Eu acho que se nós fôssemos aqueles seguidores dele, estivéssemos ali junto, 3 anos e meio, vendo Jesus limpar leprosos, fazer cego enxergar, tirar gente da morte para a vida, trazer de volta o Lázaro depois de 4 dias de morto, andar sobre as águas, transformar água em vinho. Daria para acreditar que ele seria morto? Não. Ele era um super-herói. Era um homem sem igual. Se ele estendesse a mão e quisesse, os inimigos cairiam fulminados. Mas ele não veio para fulminar ninguém, ele veio salvar. Tanto é que, vamos lembrar isso aí? Quando os soldados chegaram para prender Jesus, Judas o beijou, identificando, mas o soldado ainda quis confirmar. Quem é Jesus? E ele disse, sou eu. Vocês estão lembrados do que aconteceu? Os soldados caíram por terra duro. Puf. Aí se levantaram, bateram a poeira e perguntaram de novo, quem é Jesus? Sou eu. Aí eles o prenderam. Mas na primeira revelação que houve, eles não conseguiram ficar em pé diante de Jesus. Então, de fato, se Jesus quisesse, na hora que Pedro pegou a espada para defendê-lo e cortou a orelha do soldado, do sacerdote, Pedro não queria cortar a orelha do cara, não, ele queria cortar o pescoço. Ele entrou para valer, mas o sujeito deu sorte. A orelha só foi cortada e Jesus ainda consertou, botou no lugar e ela ficou boa. E Jesus falou, olha Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse agora, milhões de anjos viriam lutar por mim. Digam amém. Os anjos estavam ali, talvez esperando uma ordem, mas a ordem não foi dada, porque Jesus estava cumprindo um processo pré-estabelecido pelo Pai, que ele viria a este mundo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viria como Cordeiro. Qual era o destino do Cordeiro? Morrer no lugar do pecador. Foi isso que Jesus fez. Pois bem, mas como ele havia prometido que iria ressuscitar, os apóstolos, quando ele morreu, esqueceram tudo. Todo mundo esqueceu, menos os sacerdotes. E eles foram lá com Pilatos, foram com o rei e disseram, olha, tem um negócio aí. Esse jovem, ele disse que ele morreria, mas ele iria ressuscitar. Então nós precisamos tomar as providências necessárias para que não ocorra algo que depois vai tornar-se um problema maior. E a sepultura de Jesus teve o lacre real, ninguém podia mexer. E ainda assim, colocaram lá os soldados de plantão, vigiando a sepultura, para ninguém ir lá roubar o corpo de Jesus. Tudo isso está na Bíblia. Mas quando foi na madrugada do domingo da ressurreição, não teve pedra, não teve lacre real, não teve soldado, os soldados caíram por terra como que hipnotizados, o anjo chegou, removeu a pedra e Jesus ressuscitou. Vamos aplaudi-lo. Ele ressuscitou, ele reviveu, voltou a viver. E ele disse, não temais,
ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Falou isso para quem? Para aquelas mulheres que foram de madrugada na sepultura. Enquanto elas iam para Galiléia, os soldados chegaram na cidade, apavorados, e foram contar lá para os principais dos sacerdotes, os príncipes, dizendo: olha, não adiantou nada, nós estávamos lá, mas veio um resplendor do céu, nos derrubou, chegou um moço de vestes resplandecentes, tirou a pedra e ele está vivo, ele ressuscitou. Os soldados foram lá e contaram. Aí entra a segunda parte da história. Para os sacerdotes judeus, tudo o que Jesus ensinava era totalmente diferente do que o judaísmo ensinava. Naquela época, todos nós sabemos, já preguei sobre isso tantas vezes, o pecador tinha que ir ao templo levando um sacrifício, levando um cordeiro, ou levando um bezerro, ou levando 2 pombinhos para morrer no seu lugar. E o templo, e não só o templo, os levitas, toda a tribo de Levi. Tanto é que vocês vão ler na história, lá na divisão das terras, que a tribo de Levi não recebeu herança. A herança dos levitas era servir no templo. Por isso que se chama às vezes os cantores da igreja de levitas, não é? Mas os levitas não eram só cantores. Os levitas eram os diáconos, os levitas cuidavam da limpeza do templo, os levitas sacrificavam os animais, os levitas, junto com o sacerdote, faziam todo o cerimonial. Por isso eles não tiveram herança, como as outras tribos tiveram. Manassés, Efraim, Judá, cada um teve o seu pedaço de terra. Os levitas viviam dos dízimos, das ofertas que eram levadas ao templo. Então, também o número de sacerdotes era muito grande. E todos viviam daqueles animais que eram sacrificados. Mas o animal não era queimado. Não, queimava-se o sangue, as entranhas, a gordura, a carne dos animais servia para a alimentação dos sacerdotes e dos levitas. Assim como também os cereais que eram trazidos. O produtor rural, ele pagava o dízimo dele em cereal. Eu já convivi com isso. Lá no Mato Grosso do Sul, quando abrimos lá algumas igrejas na fronteira, nós tínhamos algumas igrejas quadrangulares e de outras denominações que tinham um depósitozinho ao lado da igreja. Então o irmão que colhia feijão, 10 sacas, ele levava uma saca para a igreja. O que colhia arroz, levava em espécie, in natura. Levava o próprio alimento. Lá o pastor mandava beneficiar, vendia o excedente para a construção da igreja. Eu estou até lembrado que uma vez, um irmão que plantava trigo lá no Paraguai, ele chegou na minha casa com um saco de trigo. Olha aqui, meu dízimo, pastor. Então, era assim o dízimo naquele tempo. O dízimo era entregue. Eu me recordo de um outro irmão que tinha um sítio e ele ia na segunda-feira, era a igreja de Amambai, lá um pouco mais longe de Ponta Porã, tínhamos um pastor lá, eu abri aquela igreja, construí o templo, e quando aquele irmão vinha da fazenda, tudo que ele produzia na semana, se ele fazia 10 queijos, ele trazia 1 de dízimo, se ele colhia 100 ovos, 150 ovos, ele trazia o dízimo e dizia, bom, o dízimo é para ajudar o pastor. Pronto, é bíblico. Então, a vida dos sacerdotes iria ficar difícil
se o cristianismo fosse implantado, porque a mensagem de Jesus era a seguinte: eu quero misericórdia e não sacrifício. Ele foi o cordeiro que morreu no lugar dos outros cordeiros. Ele morreu por nós, para nos dar vida e vida com abundância. Então, quando os sacerdotes receberam a notícia dos soldados, ele ressuscitou. Eles fizeram um grande investimento. Eles chamaram aqueles soldados, fecharam a porta e disseram: tem uma coisa, não falem mais para ninguém sobre isso. E está escrito lá, deram muito dinheiro para aqueles soldados, para eles saírem dizendo: nós dormimos durante o turno da noite. Enquanto dormíamos, alguém foi lá e roubou o corpo do homem que estava sepultado. Foi roubado. E isso circulou muito entre os judeus, de que Jesus não havia ressuscitado. O corpo dele sumiu, porque tinham roubado. Agora, você já pensou, soldado do rei, sabendo que poderia ter uma pena fatal sobre eles, a desobediência, iriam dormir naquele plantão? Claro que não. Mas houve quem investisse na mentira. O investimento na mentira, para negar a verdade. Mas eu encontro um outro caso na Bíblia totalmente diferente. E isso nós vamos observar no livro de Atos dos Apóstolos, quando um cidadão, logo que a igreja começou, no início da igreja, aquele homem chamado Barnabé. Interessante que esse cidadão, esse nosso irmão Barnabé, ele é mencionado na Bíblia poucas vezes, mas sempre em alguma posição importante. Barnabé, diz aqui a Bíblia, que o nome dele era José. E ele era apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era um levita, isso é um descendente de Levi. E ele vendeu uma propriedade. Vendeu uma propriedade. É a primeira vez que o nome de Barnabé aparece na Bíblia. Vendeu uma propriedade. E ele pegou todo o valor daquela venda. Não foi o dízimo, nem uma oferta. Ele transformou toda aquela propriedade em uma oferta e foi lá e entregou ao apóstolo Pedro e aos demais apóstolos. Meus irmãos, veja a diferença que Jesus faz na vida de alguém. Este homem, Barnabé, ele passa a ser mencionado na Bíblia a partir de uma atitude. São as atitudes que mudam a nossa história. Depois nós vamos encontrar o Barnabé discipulando quem? Saulo de Tarso. Todos nós sabemos quem era Saulo, o grande apóstolo Paulo. Antes ele chamava-se Saulo. E ele era perseguidor da igreja, ele era autoridade, ele era pessoa importante. Jesus chamou na estrada de Damasco, dizendo: Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Quem é, Senhor? Ele não conhecia. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Atos capítulo 9. Pois bem, ali o Saulo se converteu.
Ananias orou por ele. Ele recuperou a visão, porque o clarão do céu foi tão forte que ele ficou 3 dias orando, jejuando, e 3 dias sem enxergar. Aí o Espírito Santo falou com Ananias para ir orar por Saulo, e ele o fez. E Saulo foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, e a partir daí entra em cena de novo Barnabé. Barnabé foi quem levou Saulo, apresentou aos apóstolos, quando a própria igreja de Jerusalém não acreditava que o Saulo tinha se convertido. Eles achavam que ele estava querendo se misturar com a igreja, com os crentes, com os cristãos, para conhecer a liderança e prender todos. Aí entra o Barnabé e o apresenta a Pedro, a João, a Tiago, e diz para eles: olha, o homem se converteu sim. Eu acompanhei o fato. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele deu testemunho da sua conversão lá em Damasco. É nova criatura. Inclusive, teve que sair de Damasco, porque agora as pessoas lá é que queriam matá-lo. Primeiro ele foi para Damasco para prender os crentes. E agora ele teve que sair fugido, porque os inimigos da igreja queriam matá-lo. Meus irmãos, Barnabé fez um investimento totalmente diferente do que aquele que os sacerdotes fizeram. Por isso a história dos sacerdotes, aliás, nem o nome deles é apresentado. Diz que os principais dos sacerdotes, investiram na mentira para que os soldados mentissem sobre a ressurreição. E o Barnabé investiu um grande capital para que o evangelho de Jesus continuasse sendo pregado. A história da igreja, aí nós vamos encontrar Barnabé em outros momentos, ele indo buscar Saulo lá em Tarso, acompanhando Saulo nas viagens missionárias. Se nós também observarmos um outro detalhe, eu estou falando hoje aqui sobre investir na coisa certa. Aquela mulher que naquela época conseguiu com muito sacrifício comprar um vaso, como se fosse hoje um vidro grande, do perfume mais caro que existia no mundo, nardo. Eu não sei quanto tempo aquela mulher teve que economizar, porque aquele perfume, ele valeria hoje o equivalente a uns 22 a 25 mil reais. Aquele vasilhame grande de perfume. Talvez ninguém soubesse para que essa mulher está se esforçando tanto para arrumar esse dinheiro e comprar um perfume caríssimo. Mas um dia ela revelou por quê. Estava Jesus lá em Betânia, aquela senhora entra na casa em que Jesus estava e quebra a tampa daquele perfume que deveria ser lacrado, quebra a tampa daquele vidro de perfume e derrama sobre o corpo de Jesus. E se ajoelha aos pés de Jesus e beija seus pés e enxuga com os seus cabelos. Mas na hora, vocês sabem que toda pessoa que toma uma atitude assim, espontânea, gloriosa, a favor de Jesus, tem os contra. Tem os contrários. Eu tenho certeza que quando Barnabé fez aquela oferta lá em Jerusalém, teve gente que disse: para que todo esse exagero? Será que o homem quer aparecer?
Isso diz e faz quem não faz nada. Aí, de repente, quando aquela casa foi totalmente cheia daquele perfume extraordinário, olha quem reclamou: o Judas. Que desperdício! Poderia se vender este perfume por 300 denários e dar aos pobres. Era ele que cuidava da sacolinha do dinheiro de Jesus, e a Bíblia diz que ele roubava as ofertas que davam para Jesus. Ele queria ter mais um pouco. Mas o Senhor Jesus, conhecendo o coração daqueles que assim pensavam, disse: gente, o que esta mulher fez é algo extraordinário. Extraordinário. Porque, primeiro, Jesus sabia que estava chegando o dia dele morrer. Ela fez como que algo em favor do meu corpo. E segundo, onde o evangelho for pregado, o que esta mulher fez será anunciado. E nós estamos mencionando aqui hoje. Vamos dizer glória a Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, o cristão, ele precisa ter o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos observar um outro. Não é só dinheiro, não é só perfume, não é só a ovelha, não é só o cereal que nós podemos oferecer para Deus. Teve alguém que fez mais. Estevão, um dos primeiros 7 diáconos da igreja. O Estevão não era apóstolo, ele era diácono da igreja. Mas como diácono era pregador, era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria do céu. E vocês sabem qual foi a oferta que Estevão fez para Deus? Sua vida. Ele poderia ter negado Jesus. Ele poderia, o dia que ele foi preso, que o levaram perante o sinédrio, se ali ele desconversasse, ele poderia ser açoitado e solto. Mas ele manteve a sua fidelidade, a sua integridade. Ele falou de Jesus com autoridade espiritual, tanto é que a Bíblia diz que eles tapavam os seus ouvidos para não ouvi-lo, tão forte eram suas palavras. E ele foi apedrejado até morrer. E antes de morrer, ele teve uma visão. Ele levantou os olhos e ele disse, primeiro ele perdoou os que estavam apedrejando ele. Senhor, não lhes imputes esse pecado. E aí ele disse, eu vejo o céu aberto e vejo o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Digam glória a Jesus. Estevão entregou sua vida. Tiago, irmão de João, foi decapitado, entregou sua vida. Qual o maior dos investimentos que nós podemos fazer neste mundo? Pode ter certeza. Todo e qualquer investimento humano corre risco. Olha, Jesus falou sobre isso, né? A gente é que teima. Ele falou, tesouros nos céus, porque aqui na terra o ladrão pode levar, aqui na terra a ferrugem pode corroer, a traça pode corroer. Jesus não tocou em outros assuntos, porque não existia ainda o papel moeda como hoje. Existiam lá as moedas de ouro, que era o que funcionava naquela época, ouro, prata, bronze, eram as moedas da época. Mas hoje, nós podemos ir além, tesouros, investimentos, seguro, onde tem? Em lugar nenhum. Porque qualquer que for
o investimento, ele pode ser desvalorizado. Eu me recordo, quando da Guerra Mundial, o marco alemão, que era uma moeda fortíssima, a pessoa precisava levar meio saco de dinheiro lá no supermercado daquela época, no comércio, para comprar comida para uma semana. Aliás, está acontecendo isso aqui vizinho nosso na Venezuela. Teve um jornalista que ele esteve lá há poucos dias e ele teve que levar uma mochila de dinheiro. Tão desvalorizado que está a moeda naquele país para comprar comida para uma semana. Então eu quero dizer para os meus irmãos uma coisa: independentemente de valores, o maior investimento é no céu. O maior investimento é a nossa vida no altar de Deus. O maior investimento é crer no Senhor Jesus, porque estamos salvos. Aconteça o que acontecer neste mundo, quem tem Jesus tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Olha, podem levar tudo que nós temos. Eu não sei para onde nós vamos, materialmente falando, mas pode levar tudo. Tem uma coisa que ninguém tira de nós, é a salvação, é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Nós sabemos em quem temos crido. Todas as demais coisas são efêmeras e passageiras. Tudo que Deus te der, use com alegria, agradeça, nunca reclame de nada. Tudo que Deus colocar nas suas mãos são bênçãos. Mas não esqueça de uma coisa: o maior investimento é a salvação. Nossa, da nossa família. Eu vi agora há pouco o cântico sendo cantado sobre a família. É uma verdade. Vamos cuidar cada vez melhor da nossa família, dos filhos, dos netos, bisnetos. E não tem maneira melhor de cuidar do que ensiná-los nos caminhos do Senhor, do que repassar a fé que Deus nos deu para os nossos filhos. Por favor, não mude, não deixe quebrar a sequência. Aquilo que o Senhor Jesus fez por você, vamos repassar aos nossos filhos, ensinando que o maior investimento que existe nesse mundo é a vida eterna, é a salvação, é investir no reino, é ajudar a salvar outros, porque tudo passa, mas aquele que é de Deus permanece para sempre. Digam amém? Vamos nos lembrar então, só para recapitular. Pode aplaudir a Jesus? Os sacerdotes investiram uma fortuna na mentira, tentando desacreditar a ressurreição. Não adiantou nada. Por quê? Porque teve um outro grupo que investiu na verdade. Investiu na verdade. Barnabé investiu na verdade. Saulo se converteu e investiu sua vida no reino. Estevão deu a sua vida no altar por causa do evangelho. Tiago, irmão de João, foi decapitado por causa do evangelho. Aliás, dos apóstolos todos, só João Evangelista não foi martirizado. Todos morreram pela fé que tinham em Jesus. Igreja, o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós ganhamos uma alma, nós apenas não estamos ganhando uma vida para Jesus. Nós estamos ganhando alguém que vai ganhar outros. Uma das coisas mais impressionantes que eu tenho visto é como as coisas vão se multiplicando.
Alguém chegou na igreja sozinho há alguns anos. Hoje a família toda está com Jesus. Alguém começou há alguns anos atrás pregar o evangelho em algum lugar. Hoje tem centenas de pessoas. Deus nos mandou para o Pará como uma semente. Hoje nós somos mais de 300 mil. E isso só vai continuar porque nós continuamos investindo na verdade que é Jesus Cristo. Vamos colocar-nos em pé e vamos aplaudir o seu nome com alegria. Graças a Deus. Olha lá, presta bem atenção onde vamos investir, não é? Eu encerro lembrando aqueles que há 10 anos atrás tinham ações da Petrobras, estavam com tudo. Hoje, e aquele pessoal que comprou as ações daquelas empresas do maior milionário do Brasil, nem ele tem mais nada. Acabou. De 40 bilhões, o que ele tem hoje não vale um. Não vale, é bem menos do que um, fora as dívidas que ele tem para pagar. Então, irmãos, o reino de Deus em primeiro lugar. Quem investe no reino sempre terá saldo, sempre será abençoado. Porque a salvação é o ponto alto. E eu quero perguntar nesta noite, todos que estão aqui, têm a certeza da sua salvação em Jesus? Tenha certeza da vida eterna. Se hoje Jesus lhe chamar, aí você pode querer me dizer: claro, pastor, eu vim na igreja hoje. Não, vir na igreja não resolve nada, senão eu já viria morar aqui dentro da igreja logo, né? Não resolve. É bom estar aqui, faz bem estar aqui, mas melhor do que estar na igreja é estar salvo com Jesus Cristo. Pecados perdoados, nome escrito no livro da vida. Quantos que estão conosco precisam hoje de ser salvo? Você quer hoje dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Tem alguém que deseja hoje ser salvo por Jesus? Levanta a sua mão, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Alguém que deseja se reconciliar hoje, vem aqui à frente, vamos orar por você neste momento. Se houver alguém que deseja hoje aceitar Jesus, ou se reconciliar, chegue aqui, nós vamos orar por você nesse instante. Amém? Alguém? Temos ali um irmão. Mais um irmão chegando aqui. Mais alguém hoje aceitando Jesus ou se reconciliando? Vem aqui no altar. Chegue aqui. Nós vamos orar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado se você não a conhece, não é? Está tudo bem? Está preparado para ir para o céu? Porque nós não sabemos o dia que Jesus vai nos chamar, não é? Nós não sabemos. Graças damos a Deus por vocês que estão aqui. Vamos orar? Faça comigo esta oração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém? Ó Deus, eu abençoo esses irmãos e irmãs que tomam agora essa atitude gloriosa de te seguir, de te servir, de andar contigo. Nós as abençoamos e declaramos o perdão de todos os seus pecados,
em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Acompanhe os nossos conselheiros, por favor. Acompanhe os nossos conselheiros para deixar o nome para a oração. Agora eu quero que todos nós levantemos as nossas mãos. Vamos orar agradecendo pela nossa salvação. Agradecendo pelo perdão que Jesus nos deu. Levanta a sua mão, agradeça com suas palavras. Diga para Jesus que você o agradece, que você é grato pela vida eterna, pela salvação, pelo perdão. Agradeça. Pai, muito obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus. Nós vamos agora convidar o diaconato, por favor, e vamos consagrar a Deus os dízimos da casa de Deus. Todos aqueles que hoje trouxeram o dízimo do Senhor, venham aqui na frente consagrar, entregar o envelope do dízimo da casa de Deus nesta hora. Venha fazer